Nós vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 12. É tão bom nós estarmos aqui, amém? Glória a Deus. Eu fico vendo nas redes sociais, principalmente no Facebook, algumas discussões sobre qual é o dia de adorar ao Senhor. Então, tem muitos que insistem que é o sábado, que o sábado é que é o dia do Senhor, e outros defendem com unhas e dentes que o dia de adorar ao Senhor é o domingo. Então, para resolver esse problema, a gente vem para cá no sábado e fica até o domingo, não é isso? Amém? Não tem discussão, não é isso? A gente assim agrada adventista, agrada batista, embora o nosso propósito seja agradar ao Senhor. Glória a Deus. Então, que bom que você veio e que você está aí firme na presença de Deus. Nós vamos ler Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículos 1 a 7. Quero falar nessa madrugada sobre o recomeço. E assim está escrito: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós os guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a assembleia da congregação de Israel o matará ao crepúsculo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Glória a Deus. Nós temos aí um texto que fala de recomeço. E a Bíblia, ela menciona vários recomeços. E no nosso programa ali, na Rede Super, a gente tem trabalhado com esse tema do recomeço. Então, se você for observar, o começo foi com Adão. Depois encontramos um recomeço com Noé. Não é isso? A humanidade começou de novo a sua história ali com Noé. E, apesar disso, o pecado não acabou. O pecado continuou. E nós temos um recomeço com Abraão, quando Deus começa a formar o povo de Israel. Agora, aqui em Êxodo 12, nós temos mais um recomeço, quando Israel sai do Egito para se tornar uma nação independente, uma nação soberana, e para conquistar a terra de Canaã. Então, a Bíblia apresenta várias situações de recomeço, e as nossas vidas também são marcadas por recomeços. Não é isso? Tantas vezes nós vivemos situações em que parece que tudo acabou, mas você vê que não acabou. Por quê? O que existe depois do fim? Hein? Alguém pode dizer, depois do fim não tem nada, mas tem. Em muitas situações, depois do fim tem o recomeço. Não é isso? Por quê? Porque você muitas vezes está terminando uma etapa. Você está terminando
uma fase, e então começa outra fase logo em seguida. É como acontece numa luta, não é isso? Que tem vários rounds, e às vezes você cai, você às vezes é derrubado, mas em seguida você se levanta para lutar novamente. Amém? O inimigo pode até te derrubar, mas ele não te destruirá em nome de Jesus. Então é hora de se levantar para lutar. Limpa o sangue do nariz e enfrenta Satanás. Então, o recomeço está em muitas coisas que a gente vê na vida. Um exemplo interessante que eu acho é o da lagarta, né? A lagarta, ela vai vivendo aquela vida miserável dela, rastejando, comendo ali uma plantinha, fazendo uma sujeira aqui e ali, mas um dia ela começa a fazer um casulo. Então ela entra em um estado de confinamento, ou nós podemos também chamar de quarentena, né? Ela entra naquele casulo ali, onde ela fica sozinha, onde ela fica isolada, para passar por um processo de transformação, até que ela possa sair dali como uma borboleta. É o recomeço. Quem sabe você tem vivido aí um grande confinamento na sua vida. Você pode estar vivendo um tempo de isolamento, um tempo de solidão, mas é também um processo de transformação na sua vida para melhor. Em nome de Jesus. Então, nós temos aí em Êxodo 12, onde está o recomeço? O Senhor disse a Moisés, aí no versículo 2: este mês será para vós o primeiro mês do ano. Olha só, era para começar o calendário judaico ali naquele ponto. É um recomeço. Mas tanta coisa já tinha acontecido antes. Eles estavam no Egito, e nessa época, o Egito já tinha aproximadamente 2000 anos de história. Mas não interessa, o Senhor falou: agora é o começo do ano para vocês. Não interessa o calendário egípcio, não interessa o que Faraó está falando. Eu estou dizendo para vocês que vocês vão começar uma nova história agora. Vocês vão começar, é hoje. Este será o primeiro mês do ano para vocês. E aí começa uma nova etapa na história de Israel. Olha só, Moisés, nessa época, estava com 80 anos de idade. E Deus manda Moisés recomeçar. Olha só. Quantos jovens estão desanimados? Quantos jovens estão desiludidos? Moisés, aos 80 anos, começou o ministério e viveu até os 120. Então, meu irmão, erga a cabeça. Não é hora de encerrar a sua jornada, é hora de levantar e caminhar em nome de Jesus. Então, Moisés estava com 80 anos nesse momento. Ele podia dizer: Senhor, o que eu tinha que fazer, eu já fiz. Não, Moisés, agora é que você vai começar a fazer. Foi daquele ponto em diante que a história de Moisés começou a fazer sentido. Então, não pense que é tarde demais. Não. Se Deus está te chamando, se Deus está falando ao seu coração, não é tarde demais para recomeçar uma caminhada com Deus. Então, Deus determinou ali um recomeço.
Por quê? Porque Deus não desistiu do seu povo, Deus não desiste dos seus filhos, ainda que eles caiam, ainda que eles fracassem, Deus não desiste dos seus filhos, a sua história não acabou, aliás, ela está só começando. Então, nós temos aí um recomeço, acabou o tempo de escravidão. Aí nesse capítulo de Êxodo, conta a saída dos israelitas do Egito. Acabou o tempo da escravidão. Agora começa uma nova história. Então eles saíram. Foi um tempo de libertação. Porém, precisamos fazer algumas observações. O recomeço, ele tem regras. O recomeço tem tempos e modos adequados. Não é de qualquer maneira. Veja aqui, nesse capítulo 12 de Êxodo, Deus está dando instruções detalhadas de como deveria ser realizada a primeira Páscoa. E aquele seria o marco do recomeço. Naquele dia eles sairiam do Egito, mas teriam que seguir as orientações de Deus. Deus não diz assim, olha, recomecem a história aí do jeito que vocês quiserem. Não é do jeito que vocês quiserem, é do jeito que Deus quiser. Então não adianta, se nós quisermos recomeçar do nosso jeito, tem que ser do jeito de Deus. Não adianta você querer tocar a sua vida e dizer assim, agora eu vou recomeçar. Mas se não for do jeito de Deus, vai dar errado de novo. Então, na sequência, o que acontece? O povo de Israel sai do Egito, Deus leva esse povo ao Monte Sinai, e ali Deus dá a eles o quê? A lei. Deus dá os mandamentos, porque o recomeço não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, tem os mandamentos a serem seguidos. Então, quem sabe, você precisa recomeçar. Talvez você venha de uma história que deu errado, uma história de fracasso, uma história de queda, de decepção, e Deus te chama para recomeçar, mas você precisa aceitar as condições que Deus estabelece. Então aqui nesse texto ele fala, olha, vocês vão separar um cordeiro, e esse cordeiro ele vai ser morto no dia 14 desse primeiro mês, à tarde, e vocês vão passar o sangue na porta das suas casas, e dentro de casa vocês vão comer a carne do cordeiro. Por quê? Esse cordeiro é um símbolo de Jesus Cristo, e para recomeçar, você precisa de Jesus na sua vida. Para recomeçar, você precisa do sangue do cordeiro na sua vida. Você não vai recomeçar sem o cordeiro. E ele disse, nesta mesma noite, vocês vão sair do Egito. Se você ler o capítulo todo, você vai encontrar esse relato. Deus deu a lei, para quê? Para formar ali, no meio daquele povo, uma nova cultura. A cultura egípcia tinha que ser deixada para trás, e agora começava a ser formada uma cultura judaica. Nós não temos que adotar a cultura judaica, mas nós temos o quê? A cultura cristã. Nós temos os mandamentos de Jesus Cristo. O fato é que não bastava sair do Egito, precisava tirar o Egito de dentro do coração. Por isso Deus deu a lei, porque aquele povo tinha que mudar de comportamento, não adiantava apenas mudar de endereço. Olha só, às vezes a gente
faz uma mudança, mas a gente quer levar tudo da casa antiga, né? Eu juntamente com a minha família, né, a pastora Joyce, o Daniel, nós fizemos uma mudança há pouco tempo, mudamos de casa, e é uma oportunidade para jogar muita coisa fora. Mas às vezes a gente quer mudar, mas quer continuar do mesmo jeito que era antes. O que Deus tem para nós não é apenas uma mudança de endereço, é uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Não adianta sair do Egito e continuar com um comportamento egípcio. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa, por exemplo, muda de igreja, mas continua rebelde, não vai adiantar. A pessoa acha que a mudança da igreja é a solução. Não, talvez a solução seja a mudança do seu comportamento. Às vezes, a pessoa troca de namorado, troca de namorada, mas continua fazendo o que não devia fazer. Então não vai adiantar nada, não é isso? Muda de emprego, mas continua sem querer trabalhar, não vai adiantar nada. Então, a mudança, ela tem que ser profunda, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Mas uma coisa que nós aprendemos na história de Israel também, é que o recomeço, ele não é fácil. Você precisa estar disposto a enfrentar dificuldades. Veja no caso dos israelitas, que eles saíram do Egito para conquistarem a terra de Canaã, mas isso não foi fácil. Eu estive consultando hoje a duração de uma viagem do Egito até Canaã. Então hoje eu peguei como exemplo a capital do Egito e a capital de Israel. Do Cairo até Jerusalém são 30 minutos de voo. Olha que maravilha! Ah, se Moisés imaginasse uma coisa dessa, 30 minutos de voo. Ah, mas naquele tempo não existia isso. Não tinha ponte aérea, né? Egito, Canaã. Eles tiveram que enfrentar o deserto. Então, muitas vezes, nós queremos uma facilidade muito grande. Queremos sair do desemprego para a diretoria de alguma empresa. Não é assim. Você precisa estar disposto a enfrentar dificuldades, a enfrentar o estudo, a enfrentar o trabalho com força, com coragem, com disposição. O recomeço passa por aí também. Veja que eles tiveram que enfrentar o deserto, tiveram que atravessar o deserto. Assim, nós cremos que estamos vivendo um tempo de recomeço em muitas áreas das nossas vidas. Acreditamos que caminhamos agora para o fim dessa pandemia, em nome de Jesus, e viveremos um recomeço nos negócios, viveremos um recomeço nas finanças. Muitas pessoas, por questões individuais, viverão recomeços em relacionamentos, mas nós, com essa palavra, nós não estamos incentivando a irresponsabilidade. É bom que digamos isso, porque algumas pessoas, elas estão sempre recomeçando, porque não tem perseverança. Temos que fazer essa ressalva. Quantas pessoas elas não param em lugar nenhum, elas não permanecem em lugar nenhum, elas não assumem compromisso, elas vivem mudando, não é? Como se estivesse pulando de galho em galho, não é isso? Não é esse tipo de recomeço que nós estamos falando. Aquela pessoa que está sempre trocando de relacionamento, está sempre trocando de emprego, porque
não consegue permanecer, não consegue crescer. Não, eu estou falando de um recomeço necessário quando houve o quê? Houve uma queda, houve um fracasso, ou então houve uma direção de Deus para recomeçar. É desse recomeço que nós estamos falando. Mas o certo é que existe esperança. Esperança para recomeçar. Quero deixar para você essa mensagem nesta madrugada. Existe esperança para recomeçar. Existe esperança para o viciado. Existe esperança para a prostituta. Existe esperança. É nesse Deus que nós cremos, um Deus que oferece oportunidade para recomeçar. Existe esperança para o homossexual e também para o heterossexual. Existe esperança de libertação, e eu continuarei falando o que essa Bíblia me autoriza a falar, em nome de Jesus. Existe esperança, e nós estamos aqui para pregar essa oportunidade de salvação, de libertação, em nome de Jesus. Anunciamos o amor do Senhor Jesus por todos, para que todos tenham a oportunidade de recomeçar. Todos que foram nocauteados por Satanás, Deus lhes oferece a oportunidade de levantar do chão e começar novamente. Agora, quando será esse recomeço? O Senhor falou para Moisés assim: este é o primeiro mês do ano para vocês. Ele não disse assim: olha, Moisés, daqui a 3 meses vocês vão começar um novo ano. Não, o recomeço é agora. O recomeço é agora. Então, hoje é a sua oportunidade de recomeçar. Jesus te oferece uma vida nova. Jesus, Ele perdoa os seus pecados, Ele te salva, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te dá um novo sentido para viver. E só Jesus pode fazer isso. Maomé não faz esse tipo de coisa. Buda também não faz esse tipo de coisa. Só Jesus Cristo faz isso na vida do homem. Só Jesus. No dia que um demônio sair em nome de Buda, eu me torno budista. No dia que um demônio sair em nome de Maomé, eu me torno muçulmano. Mas que eu saiba, só o nome de Jesus Cristo tem poder de libertar os oprimidos de Satanás. Só o nome de Jesus. E é esse nome que nos oferece a oportunidade de recomeçar. Glória a Deus, aleluia. É como diz o texto de Jó, no capítulo 14, que diz assim: há esperança para a árvore, se ela for cortada, e a sua raiz envelhecer na terra, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e não cessarão os seus renovos, lançará ramos como uma planta nova. Jó capítulo 14. Esta é a oportunidade que o Senhor nos dá. Então, olha só, se você parou o ministério, hoje é dia de recomeçar o ministério. Se você parou de andar com Jesus, hoje é dia de recomeçar a caminhada com Jesus.
Se você parou de servir a Deus, hoje é dia de recomeçar a servir ao Senhor. Então, nós vamos ficar de pé e nós vamos orar mais uma vez neste momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria te fazer um convite nesta madrugada. Eu não sei se todos que aqui estão, se já servem ao Senhor, mas se alguém não serve, você vai começar a servir o Senhor hoje. Você vai ter esse dia, 22 de agosto de 2021, como um recomeço na sua vida, um recomeço na sua história, em nome de Jesus. E se você quer recomeçar, você precisa se manifestar. Naquele dia, quando os israelitas saíram do Egito, olha, por mais que Moisés pudesse fazer, cada um tinha que sair com seus próprios pés, cada um tinha que tomar a iniciativa de sair do Egito. Então eu estarei orando neste momento, e se você quer, num ato de fé, proclamar um recomeço na sua vida, eu te convido a vir e ajoelhar aqui na frente, em nome de Jesus.